Você conhece, já ouviu falar da regrinha do Magic E no inglês? Essa é uma regrinha que é ensinada para as crianças nativas quando elas estão sendo alfabetizadas. E, gente, ela ajuda muito a entender diversas pronúncias de palavras no inglês. Sabe quando você vê uma palavrinha e você não tem certeza como pronunciar aquilo? Eu tenho certeza que essa regra vai te ajudar, pelo menos com algumas delas. Mas o que é essa regrinha? Essa regra, ela diz que palavras de uma sílaba no inglês, quando recebem um E no final, elas têm o som da sua vogal alterado. Mas espera, como assim? Não entendi, foi nada. Claro que não, sem exemplo a gente não entende nada. Vamos lá para os exemplos. Eu tenho aqui a palavra man, uma palavra de uma sílaba. Essa regra só funciona para palavras de uma sílaba, mas são muitas no inglês, então já vai te ajudar bastante. Eu tenho a palavra man, terminada em consoante, e ela tem uma vogal no meio, concorda? No caso aqui é o A, mas serve para qualquer vogal, tá? Gente, eu coloquei aqui embaixo o significado da palavra, de todas elas que eu vou falar aqui hoje, eu coloquei, mas esse não é o foco, tá? O foco aqui é a pronúncia de fato. Bom, essa palavra que provavelmente você já conhece, você sabe que a pronúncia dela é man. Ok. Nós temos no inglês, quando eu tenho uma vogal na palavra, essa vogal ela pode ser pronunciada de várias formas diferentes, certo? Então, por exemplo, a letra A, eu posso pronunciar ela como A ou eu posso pronunciar ela como EI, não é? Como é que eu vou saber? Veja bem, quando eu tenho aqui uma palavra de uma única sílaba e eu tenho essa pronúncia, o que vai acontecer se eu adicionar um E no final? Agora, eu não vou mais dizer man, certo? Man é essa daqui. Como que eu vou pronunciar essa daqui, então? Ela vai se tornar uma vogal longa. O que é uma vogal longa? É a vogal que tem o som do nome dela. Que letra é essa no inglês? A. Então, essa palavra é mane. Mane, que quer dizer juba ou crina, de cavalo, de leão, enfim. Então, gente, esse E aqui é o Magic E. Quando eu coloco esse E no final de uma palavra, a vogal dela se transforma em uma vogal longa. Então, é só você pensar qual é o nome dessa letra. E essa é a pronúncia dela. Então, aqui nós temos letter A. Então, man. Man virou main. O que acontece com a palavra hat? Aqui eu tenho mais uma vez uma vogal que a gente chama de vogal curta, hat, assim como man. Ela vai virar uma vogal longa. O que é uma vogal longa? É a vogal que tem o nome da própria letra. Então, se eu adicionar um E, como eu vou pronunciar essa palavra agora? Hate. Main, hate. A, certo? Mais uma, com A ainda. Tenho aqui a palavra fat, mais uma vez, vogal curta. Você percebeu que existe um padrão? Temos aqui 3 palavrinhas de uma sílaba com A, né? Man, hat, fat. E aqui nós temos também o mesmo som de vogal. Man, hate, e aqui, vocês já sabem, vai virar o quê? Fate. Man, hate, fate. Man, main, hat, hate, fat, fate. Por que isso aconteceu? Por causa do Magic E. É só eu adicionar um E no final da palavra que essa vogal se transforma no som do nome dela. Lembra disso? Aqui a gente viu com A. E o que acontece se eu tiver uma palavra com E? Por exemplo, pet. Pet, nós temos aqui uma vogal curta. Qual seria a vogal longa do E? Qual é o nome da letra E em inglês? É I, certo? Então, se eu adicionar um E no final dessa palavra, o que acontece? Ela vai virar Pete. As palavrinhas com E, nesse caso, são menos comuns, né? A palavra com uma vogal E e o final E também. Tanto que Pete aqui é um nome de uma pessoa, um nome comum nos Estados Unidos, né? Pete. Mas ela segue a regra do mesmo jeito. O nome da letra vai ser o som dela. Pete. Pet, Pete. Se eu tiver com I aqui, palavra agora, hid, que é o passado
do verbo se esconder, né? Esconder-se. Hid. O que acontece se eu colocar um magic E no final? Essa palavra vai se tornar com uma vogal longa. Qual que é a vogal longa do I? É I, é o nome da letra. Hide, hid, hide. Já deu para vocês entenderem, né? Not, com O agora. Not, se eu transformar numa vogal longa, colocar um E no final, vai virar note. Note. Perceba, todas essas letras aqui se pronunciam da forma, da mesma forma do nome delas, né? Então, I, O, Pete, hide, note. Isso aconteceu por causa do magic E, ok? Agora, o desafio. Eu sei que você já entendeu o que eu expliquei aqui, mas agora eu tenho esse desafio. Se eu tenho uma palavra com U, por exemplo, aqui, tub. O que acontece se eu colocar o E no final? Como vai virar a pronúncia dessa palavra? Pensa aí, como que eu chamo essa letra em inglês? É U. Então eu vou pronunciar U. Tube. Tub, tube. Percebeu? Isso serve para qualquer vogal, gente. É incrível essa regrinha, ela ajuda muito. Então, você já entendeu que se você tem uma palavra de uma sílaba que tem uma vogalzinha lá no meio, essa vogal vai ser curtinha, né? Então, ela vai ter um som mais parecido com o nosso do português. E se ela tiver um E no final, ela vai virar uma vogal longa, ou seja, ela vai ter a pronúncia do nome dela, tube. É isso, gente. Essa é a regrinha do Magic E. Ela é muito simples de entender e ela, assim, é uma mão na roda mesmo, porque tem uma infinidade de palavras que você consegue encaixar. É claro que sempre tem exceções, né? Isso é importante ser falado, porque toda regra tem suas exceções, mas, no geral, você vai conseguir encaixar muitas e muitas palavras aqui, tá bom? É isso, gente. Agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudou, se inscreve aí no canal que a gente vai ter mais vídeos em breve para vocês.